No vídeo de hoje você vai descobrir a maneira pelo qual Satanás vai unir todas as nações. Como será isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou o Adriano Cecílio, sou pastor e amante do estudo das profecias bíblicas. E nesse canal você vai encontrar vários estudos sobre profecias bíblicas, assuntos teológicos, reacts e tantos outros assuntos interessantes no mundo da teologia, tá bom? Se você não conhece aí, eu convido você a conhecer o nosso canal, assistir os nossos últimos vídeos. Recentemente eu fiz uma live aí respondendo a perguntas, né, num período de férias. Hoje já não estou mais de férias, já voltei para o trabalho e aproveitei aqui já para gravar um vídeo de um assunto muito interessante que está na hype do momento aí, né? Recentemente chegou para mim uma pergunta no Instagram e a pergunta era assim: pastor, como que haverá uma união, né, global com tantas diferenças culturais e religiosas, né? Como pode, né, as pessoas se unirem com tantas diferenças? E a própria Bíblia tem a resposta. E eu queria responder essa pergunta hoje aqui com vocês, tá bom? Vou colocar aqui na tela um PowerPoint, uma maneira para a gente sistematizar nossas ideias. Se você quiser uma cópia desse PowerPoint, você pode entrar aqui na descrição do vídeo. Tem um link aqui. Aí nesse link você vai para vários canais aí, tem o Telegram, tem inclusive no Telegram onde você vai baixar o arquivo, tá? Tem o meu perfil no Instagram e tantos outros canais aí. Você pode nos acompanhar lá. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos tentar responder essa pergunta. Como haverá uma união se as pessoas são tão diferentes, as culturas e tanta religião? Como pode o pessoal se unir? E na Bíblia nós encontramos isso, ok? Deixa eu então colocar aqui na tela para vocês. Está aqui, reflexões sobre o tempo em que estamos, segundo Apocalipse capítulo 13. Então vamos fazer algumas considerações desse texto para responder essa pergunta, né? Então tá aí a pergunta, né? Como haverá uma união global, né, com tantas diferenças culturais e religiosas, né? Como os muçulmanos, né, que são diferentes, né, dos hebreus, né, no caso judeus, os hinduístas e tantas outras religiões e culturas, como eles vão se unir? Porque o Apocalipse fala de uma união global, né? Parece impossível nos dias de hoje, né? Mas vamos entender um pouquinho isso aí. Muito bem, o texto para a gente refletir. E aqui tem as respostas, tá? A resposta, né? As respostas também, porque são vários meios, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao 17, diz o seguinte, ó. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, percebe que aí atinge a todos, né? Faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então percebe que faz com que. Né? Então é uma ordem, uma lei. Né? E é dada sobre a mão direita e na testa, ok? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem. Presta atenção aqui, ó. A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Hoje eu não vou me atentar aqui ao número 666, mas eu quero, através desse texto, ver algumas curiosidades que vão nos dar a resposta para essa pergunta, né? Como poderá haver uma união global, né? E eu deixei aqui, ó, gente, esse aqui é a cereja do bolo, tá? Calcule o número. Essa expressão aqui é importantíssima para os dias de hoje. No final, farei a consideração sobre essa expressão aqui. Calcule o número. Tá bom? Às vezes a gente lê, é interessante a Bíblia, né? A gente lê e cada dia a gente consegue ver coisas mais profundas, né? Então tá aqui o desafio para você. Tenha o costume, né, de estudar a Bíblia diariamente, ler, reler e também questionar certas convicções que nós temos, alguns paradigmas que nós criamos que às vezes nos bloqueiam para encontrar uma verdade maior, tá bom? Fica a dica para você. Muito bem, vamos avançar aqui. Vamos falar sobre a marca. Que marca? O que é isso? Então, fazendo uma pesquisa rápida, aí, eu cheguei a algumas conclusões aqui, ó.
A marca é a palavra charagma, caragma, né? Acho que caragma fica melhor. Caragma. Impressão, sinal gravado, marca ou selo ou moeda. Percebe que Satanás ele tem uma marca, Deus tem um selo. As palavras são diferentes, tá bom? Satanás ele marca as pessoas. E a marca é feita através de impressão, de gravuras. A marca ela fere a pessoa que é marcada. Entende isso? O selo não. Enquanto o selo é algo positivo, de proteção, de cuidado, propriedade, a marca não. A marca é uma opressão. A marca ela fere. A marca ela causa dor. Essa é a ideia, esse contraponto aí, entre a marca de Deus e o selo de Deus. Tá? O contexto. Bestas forçam todos, né? Faz com que, inclusive servos, a receberem o caragma na mão direita ou na testa. Sinal de lealdade demoníaca. É bem isso aí, tá? E submissão ao anticristo. Então a marca é um sinal de submissão a este poder religioso demoníaco. Muito bem. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é a correspondente, tá? A gente não tem uma palavra igualzinha, mas a correspondente para marca é a palavra caca, pode dizer assim, caca. Não é caca de caca, é caca. Tá? É gravura, é marca. Né? E onde nós encontramos? Olha que curioso. Lá em Levíticos, no capítulo 19, nós temos a palavra caca, né? Que alguém fez uma caca, fez uma tatuagem. Né? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem, a caca, né? Em vocês mesmos. Né? Então perceba que isso está ligado. Eu até coloquei aqui, o contexto disso, né? Proibição de marcas físicas, né? Tatuagem, incisões, essa é a palavrinha que eu estou tentando buscar aqui, relacionadas a rituais pagãos ou identificação com deuses e práticas pagãs. Percebe aqui? Selo de Deus é relacionado ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. A marca é sobre o seu Criador, né? Satanás, o demônio, né? Então perceba que a marca está relacionada à religião contrária à de Deus. Percebe? É alguém que está tentando tomar lugar de Deus. Tá? Então você tem o selo de Deus e tem a marca da besta. E marca na Bíblia tem uma identificação com práticas pagãs. Tá? Interessante, gente. Satanás ele não cria nada, ele copia. Né? É um invejoso. Ele não é original por si só. Né? Então Deus faz algo, ele vai lá e copia. Né? Ele modifica. Ok? Vamos avançar então. Ficou claro, entendeu a questão da marca, que está ligado a algo, a submissão a ideias e práticas religiosas, tá? A pessoa é marcada, ok? O nome. Nome na Bíblia tem várias coisas interessantes, né? Eu separei aqui a mudança de nome, né? Para que você entenda o propósito do nome na Bíblia, né? O entendimento do que significa nome para um hebreu ou um judeu. Né? Então, olha só. No Novo Testamento, a palavra grega para nome é o noma, né? Que também carrega a ideia de autoridade, reputação, identidade pessoal e espiritual. Né? Vamos ver isso. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para nome é geralmente Shem, por isso que é o Hashem, é o nome, né? O eterno. A alteração de nome geralmente acompanha uma mudança de identidade, missão ou aliança. Então percebe, quando a pessoa muda de identidade, muda de propósito, de missão, tem um outro nome. Isso é importante. Então, aqueles que aqueles que vão poder comprar e vender nos últimos dias, tem que ter a marca, ser submisso, ou ter a identidade mudada, né? a identidade mudada, ok? Para poder fazer parte desse movimento global. Né? Então, olha só. No Apocalipse, no capítulo 2, temos o seguinte verso aqui. Faz a gente pensar um pouco sobre a questão do nome. Também lhes darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós teremos um novo nome. Por que um novo nome?
porque nosso caráter, né, será desenvolvido. Nós teremos uma mudança de vida, então o nosso nome será mudado. Essa é a ideia, né? E recebe na pedrinha branca, né? Porque na pedra Deus escreve os mandamentos, porque pedra é sinal de eternidade. Então temos um nome zerado, posso dizer assim, né? É um nome novo, né? Porque só aquele que recebe sabe. Porque se o nome está ligado ao caráter, e o caráter ele é construído ao longo da vida, então só eu saberei o que eu passei, o que eu enfrentei. Então eu saberia o significado do meu nome, por tudo aquilo que passei. Então teria muitas coisas aqui para falar sobre esse assunto. Inclusive eu tenho um vídeo sobre esse assunto de pedrinha aí e tal, que é na série das 7 igrejas, né? Convido você a assistir aí a série das 7 igrejas, tá bom? É só acompanhar o canal, se inscrever aqui, que mais conteúdos você vai ter sobre esse assunto, tá? Vamos focar aqui na pergunta lá, né? Como que vai ter uma união global com tantas diferenças? Então eu estou caminhando aqui, que nos últimos dias, aquele que fará parte, ele vai ter a marca, ser marcado, ou ele vai ter o nome ou o número desse poder. E aí ele vai poder então comprar, vender e ter uma vida comum, né? Normal, né? Muito bem, então outro texto aqui, ó. Outra parte. Mudança de nome, biblicamente, está ligada à nova identidade, como eu falei para vocês. Missão divina ou transformação espiritual profunda. Deus usa nomes como sinal de promessas, aliança, transformação pessoal e nova missão. E Satanás apenas copia. Então, nessa nova ordem mundial, haverá então uma nova ideia, né? E as pessoas vão ter que se submeter a esse conceito, né? Então por isso que essa identidade, vão ter que submeter a essa ideia. Entende isso? Terão o mesmo nome, terão o nome da besta, terão a ideia, a identidade da besta, as ideias da besta. Percebe? Então é uma submissão aí. Eu separei aqui uma tabelinha que você depois pode usar na sua igreja aí, simples aqui, de alguns nomes de pessoas que tiveram o nome trocado, mudado, né? Por exemplo, Abrão para Abraão, né? Por causa de uma aliança, né? Quem mais aqui, ó? Aqui, ó. Quem mais aqui? O Pedro, ó, missão apostólica, fundamento da igreja. Então essa tabelinha você pode usar aí para mostrar quando as pessoas elas mudam de missão, de propósito, de identidade, o nome muda também, ok? Percebe? Avancemos. E o número? Com relação ao número, como assim um número? Por que número? No Novo Testamento a palavra grega aritmos, né? Por isso que vem a aritmética, né? O aritmos, o número, possui um uso claro e crucial economicamente apenas em Apocalipse 13. Isso é muito interessante. A palavra aritmos aparece 18 vezes aritmos, né? Aparece 13 vezes no Novo Testamento. Só que a única conotação econômica é em Apocalipse 13, 16 ao 18. Associando o número à possibilidade de transações financeiras, simbolizando o poder econômico absoluto e exclusão econômica daquele que não possui o número. Como assim? Como assim, pastor? O que tem a ver com... Você está falando de número, né? Não está falando de economia. Então olha que detalhe importante, ó. Em Apocalipse 18, diz o seguinte, ó: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram quem? Os reis da terra, né? Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui tem muitos, né, que vão se alinhar à besta e vão se enriquecer, vão se tornar ricos, poderosos economicamente, né? Então Apocalipse 18 ali mostra a queda de Babilônia e junto as pessoas que se uniram a ele. E junto quem está lá? Os mercadores que se enriqueceram porque apoiaram a besta. Então o que eu estou construindo para vocês? Que número aqui tem a ver com economia. Pessoas que aderiram a esse poder econômico, né, que viram que há vantagens em fazer parte desse poder, né, então ficaram ricos. Ok? Vamos lá, vamos continuar construindo o argumento aqui. Olha que legal. Em Lucas capítulo 14, nós temos a declaração de Jesus, a seguinte declaração, ó:
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para o quê? Calcular. E a palavra é psifizo. Psifizo. Calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Então Jesus está falando assim, todo aquele que vai construir, ele senta e calcula os gastos, calcula quanto ele vai ter que investir para construir. Então a palavra calcular é uma palavra para contabilidade, né? Ele vai contabilizar os gastos. E olha que curioso, se eu voltar no texto aqui, deixa eu voltar lá no começo, lembra que eu coloquei aqui, aquele que tem o entendimento faz o quê? Psifizo. Calcule o aritmos. Calcule o número, ou seja, contabilize economicamente. Olha isso. Aqui está falando de economia, gente. A gente se apega muito no número 666, mas a ideia aqui é a pessoa, aquele que tem entendimento, presta atenção, entendimento. Então, igual Jesus, todo aquele que vai construir não senta, não pensa, não reflete, não calcula quanto vai gastar, entende? Então a ideia aqui no Apocalipse é aquele que tem entendimento, veja a questão econômica. E aí tem a identificação dos 666, que isso aí para um outro vídeo, tá? Mas a ideia aqui é calcular economicamente. Bom, vamos avançar? Muito bem, vamos lá. Aqui eu passei já, beleza. Aqui, ok. Muito bem, vamos para as conclusões aqui. Concluindo, então. Marca, nome e número são modos complementares de submissão a um poder global. Às vezes nós ficamos só pensativos ou só pensamos em marca, a marca da besta. Mas além da marca, tem a questão do nome e tem a questão do número. São áreas da nossa vida que, de alguma forma, vão nos empurrar para se submeter a esse poder global, ok? O que mais? A marca na mão ou testa indica posse, autoridade e domínio concreto. Então aqui eu arrisco o palpite para crenças e práticas religiosas, né? Pessoas que se submetem a esse conceito religioso falso, né? Porque o Apocalipse vai falar de uma falsa religião, né? Uma falsa adoração. E aqueles que estão ligados a essa falsa adoração serão marcados, né? Então tem a ver com a religião. O que mais? O nome representa a lealdade ideológica. Quem carrega o nome se identifica e participa ativamente do sistema. Então são pessoas que concordam com o sistema, que têm a mesma identidade, né? Que entende que se submeter, se alinhar a esse poder global faz sentido. As suas ideologias são correspondentes, né? Vão atender às minhas ideias, às minhas expectativas de vida. Então, para o meu grupo ideológico, é importante se alinhar a isso. Não com relação à religião, a gente não quer saber de Deus, mas de maneira ideológica faz sentido o meu grupo se aderir a esta união global. Percebe? E temos então a questão do número. O número funciona como um código de acesso, olha aí, para comprar ou vender, estabelecendo os requisitos simbólicos ou factuais de participação econômica e social. Por exemplo, eu não quero saber de religião, eu não acredito em Deus, né? Eu sou de uma religião totalmente diferente, ou sei lá, né? Nessa questão de ideologia, para mim tanto faz se é assim, se é direita, esquerda, em cima, embaixo, isso aí para mim tanto faz. O que importa para mim é o bolso. Para mim vai fazer diferença econômica. Eu vou perder dinheiro, eu vou ter benefício, minha família vai ter benefícios econômicos, né? O meu povo, o meu país vai ser beneficiado economicamente com isso, então vamos aderir, entendeu? Então deixa a religião para lá, a ideologia para lá, o que importa é o bolso, tá bom? Então essa é a ideia aqui, ok? Muito bem. Ou seja, são 3 maneiras de afirmar pertencimento a uma união global. De poder que controla o quê? Mente, afeto e consciência, né? Nome, e economia, a questão do número. Tá? E agora voltando à pergunta, como será possível uma união global com tantas diferenças culturais e religiosas? Respondendo assim, simples. Através de um sistema religioso, falso no caso, né?
e onde a religião ela agrega, né? Ela junta, ela liga, e assim foi através dos povos antigos, né? Quando a religião entra, ela consegue alinhar, juntar, né? E se isso não for suficiente, temos então pautas ideológicas, né? Dê aos jovens uma ideologia atrativa, que eles vão mover o mundo, né? Vão destruir até a família para poder viver nesse ideal, né? Então as ideologias. E com a força econômica, isso será possível segundo a Bíblia. Tá? Então temos três situações aqui que vão unir todas as religiões, todas as ideologias, todos aqueles pobres, os ricos, os grandes. Né? Então será possível essa união. Deixa eu voltar aqui para finalizar. Bom, no vídeo de hoje você entendeu que existem três maneiras que Satanás vai usar para ajuntar, né? Fazer com que as pessoas para aderir às suas ideias, né? A uma falsa adoração. Mas eu queria avançar aqui uma questão muito atual hoje. Vocês têm visto aí o Donald Trump, o presidente americano, mostrando um certo poder, né? Os Estados Unidos ele é conhecido como o maior poder bélico do mundo da atualidade, né? Nada se compara ao poder bélico. O investimento militar que é feito todo ano fica acima de PIB de vários países, né? Então é monstruoso o poder militar desse país. Então a gente percebe que ao decorrer do tempo, dos anos, os países, o mundo tem medo dos americanos, né, do poder americano, por causa da sua força bélica, ok? Isso é indiscutível e isso é aceito por todos. Mas nós estamos vivendo um momento, gente, em que os Estados Unidos está mostrando que ele tem um outro poder que às vezes era desconsiderado por muitos, né? As pessoas olhavam para países emergentes, né, por exemplo, que estão surgindo aí, né, economicamente, né, e muito olhar para a China, não, porque a China vai se tornar a maior economia do mundo, tal, aquela coisa toda, né, e sempre querendo voltar os olhos para a China, apesar da Bíblia não falar nada sobre a China, né, o foco dela é Estados Unidos, né. E percebemos nesses últimos dias, através dessas polêmicas da tarifa, aquela coisa toda sobre o Brasil e sobre outros países, em que os Estados Unidos está colocando medo. Essa é a verdade. Está colocando medo sobre todas as nações, inclusive o Brasil. E nessa luta de interesses pessoais, nós, cidadãos comuns, estamos sofrendo com isso, né? E vamos sofrer cada dia mais. Percebe que eles não estão nem aí para o bem do povo, né? Mas os interesses próprios, né? E vocês percebem que esse poder econômico hoje está mandando no jogo, né? Então os Estados Unidos está mostrando que ele manda no tabuleiro, né? O poder econômico que esse país tem é assustador, Isso tem causado pânico entre as nações, pânico. E eu acredito que esse caos ele vai piorar, né? E aqui vai uma cereja do bolo aqui, na minha reflexão. Eu vejo que esse caos que está sendo criado de maneira econômica, né, pelos Estados Unidos, que é um grande, é o nome, né, da vez aí, vai piorar a situação. Então vai de alguma forma trazer muitas rivalidades, discussões, brigas e tantos prejuízos, né? E os Estados Unidos querendo mostrar poder econômico, poder bélico, vai trazer muita rivalidade. Eu falo, pastor, mas como haverá uma união então? Aí que eu entendo que os Estados Unidos vai precisar de uma ajuda de algo que sempre ligou as nações, né, chamada religião. E está aí que se cumpre Apocalipse 13, onde a besta da terra, Estados Unidos, concede poder, autoridade para a besta que sobe do mar, que é o poder romano, né? E esse poder romano se ajunta às igrejas protestantes apostatadas, né? E através dessa união, então vamos lá, essa união de religião, essa união de ideologia e essa união econômica trará uma paz para todo mundo. Só que diante desta paz, leis serão feitas para trazer harmonia, só que dentro dessas leis haverá uma lei que vai ser completamente contra o Deus Criador, que aparece claramente em Apocalipse 14, né?
o remanescente estará pregando contra essa falsa adoração e pregando a adoração ao Deus Criador, né? Se você quiser saber mais sobre o decreto dominical, já gravei recentemente aí vídeos que você pode assistir, ok? Então, queridos, estamos caminhando para o tempo do fim. Não precisa ficar apavorado, não precisa ficar com medo. Lembre-se que Deus cuidou do seu povo. Deus está cuidando do seu povo e Deus vai cuidar do seu povo. A sua maior preocupação hoje não é com os eventos, com as coisas, com o dólar em alta, a economia, a tarifa, não. Sua maior preocupação é com você e com a sua família. Leve a sua família aos pés do Senhor, tenha tempo para estudar a Bíblia, reconsagrar seu coração diariamente com Deus e deixe que Deus cuide de tudo. Assim como Ele tem cuidado, Ele vai cuidar até o fim. Fique tranquilo. Mas eu fico feliz, por um lado, que eu vejo as profecias se cumprindo, né? Esse caos econômico, essa guerra está borbulhando, né? Sinais e evidências de um mundo caótico, onde Satanás vai tentar agora enganar as pessoas, trazer uma aparente paz, mas apenas para destruir ou tentar destruir a lei de Deus e trazer adoração para si, né? Mas saberemos que Deus vai intervir e logo, logo estaremos nas mansões celestiais eternas, reinando em paz. Ora vem, Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Espero ter explicado de maneira compreensível, né? Respondido essa pergunta, uma pergunta muito importante, que eu tinha muitas dúvidas também, né? Como vai poder unir com tantas diferenças, né? E a Bíblia sempre mostrou para nós aqui, sempre esteve revelado que Satanás tem estratégias, né? Não existe uma única religião nesse mundo, não vai ter uma única religião, né? Mas são pessoas que vão estar ligadas em bens, em um melhor, em benefícios, em vantagens. Tem vantagem para mim? Eu me uno, né? Mas nós queremos não ter vantagem nesse mundo, né? A gente perde a vida aqui para ganhar na eternidade, ok? Deus te abençoe. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Deus abençoe vocês, um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Vai aqui no link da descrição, baixe o arquivo, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal. Valeu, gente! Até mais! Fui!